Pessoal, boa noite a todos. Bem, a minha pergunta aqui é a seguinte: que explicação é apoiada pelo Espiritismo sobre a origem do universo? Então é uma boa pergunta, né? Qual a origem do universo dentro da doutrina espírita? Bem, a gente vai tentar responder aqui buscando como fonte o Livro dos Espíritos e o livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então vamos aqui, capítulo 3, capítulo da criação, formação dos mundos. Já que nós vamos falar de universo, é preciso a gente saber, ter uma noção do que é o universo, né? Então, Allan Kardec, sob a inspiração dos bons espíritos, ele vai dizer que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, isso seria o universo, né? A infinidade dos mundos que vemos e os que não vemos. Hoje a ciência, ela nos mostra que nós temos cerca de, pelo menos ao conhecimento, né? Cerca de 200 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem cerca de 200 bilhões de astros. E uma infinidade de mundos. Então, tecnologia através dos satélites espaciais, das sondas espaciais, o telescópio Hubble vai nos mostrar a beleza do universo, as estrelas sendo criadas e também sendo destruídas pela própria natureza. Mas a verdade é que ainda existe muito mais do que a gente consegue ver. Sejam eles de origem material ou de uma matéria diferente da que a gente compreende, que a gente sente e que a gente vê. Então, isso é o universo. E a pergunta dessa pessoa, ela quer saber isso, como foi que Deus criou esse universo? Não quer nada, né? Não quer nada dentro da visão espírita. Bem, então o Allan Kardec, na questão 37, ele faz a pergunta aos benfeitores espirituais: se o universo foi criado ou ele existe de toda a eternidade, como Deus. E os espíritos respondem que o universo não pode ter sido feito por si mesmo. Alguém fez o universo. Alguém criou o universo. Ou alguma coisa criou o universo. E que, se o universo existisse desde o princípio como Deus, ele não teria sido criado por Deus. O Allan Kardec vai nos dizer que uma coisa ela não pode se criar por si mesma e que nem tão pouco pode ser obra do acaso, porque o acaso inteligente ele não existe de nenhuma forma. Alguns chegam a afirmar, quando observam os astros no universo e percebem a perfeição
das órbitas e das criações, eles começam a perceber que aquilo expressa um grande pensamento. Então, vejamos, primeiramente, para a gente começar a falar sobre isso aí, a gente tem que falar e recorrer à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta do Allan Kardec aos espíritos superiores: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque se ele perguntasse quem é Deus, ele está imaginando que era uma pessoa. Ele já estava comparando, queria só a identidade dessa pessoa. Então ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então, se ele é a causa primária, a causa primeira de todas as coisas, então ele é antes mesmo do universo. Quem criou o universo foi Deus. A inteligência suprema do universo é Deus. A ciência material, ela vai nos dizer que o universo, ele foi criado por uma grande explosão, né? O Big Bang, há aproximadamente 15 bilhões de anos. Essa teoria, ela chegou a nós no início do século XX, por astrônomos, por físicos, que eram uma matéria incandescente, chegou ao ponto que explodiu e que se expande até hoje, né? Então os bons espíritos vão nos dar o entendimento que vai além disso, porque o acaso inteligente, ele não existe. Então o universo, ele tem que ter sido criado por algo superior ao próprio universo, no caso, Deus. Aí a pergunta 38 do Kardec, que eu acho que foi a ideia do autor da pergunta, né? Kardec perguntou: como criou Deus o universo? Se o autor da pergunta tivesse lido o Livro dos Espíritos, ele tinha encontrado essa resposta. Não tinha demorado tanto. Como Deus criou o universo? Mas vamos lá. Os espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que as belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi. Como Deus criou o universo? Pela sua vontade, porque Ele quis. Agora, o Espírito Emmanuel, orientador do trabalho mediúnico do Chico Xavier, no livro Consolador, precisamente na pergunta 265, ele vai dizer, por exemplo, que o primeiro instante da matéria para os espíritos da categoria dele, evolutiva dele, moral e intelectual, é tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual dos círculos da vida universal. Ele está querendo dizer assim, que quando a matéria foi criada, ele não sabe, falta-lhe conhecimento. Tanto quanto falta-lhe conhecimento dizer quando o espírito foi criado e como foi criado. E olha que esse espírito Emmanuel, ele é muito evoluído, né? Muito evoluído mesmo. Então, assim,
Então, quando a gente continua a recorrer à codificação, na pergunta 17 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Dá para a gente conhecer o princípio das coisas? E aí os Espíritos respondem que não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado nesse mundo. E aí, na questão 18, ele continua, o nosso codificador. Penetrará o homem um dia, o mistério das coisas que lhe são ocultas, aquilo que ele não sabe, um dia ele vai saber? Essa é a pergunta do nosso codificador. E os espíritos superiores respondem: o véu se levanta a seus olhos, à medida que se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe preciso condições e capacidades que ainda não possui. O que é que os espíritos superiores estão dizendo? Que na medida que nós formos evoluindo, intelectual e moralmente, nós iremos compreender melhor as coisas. Porque atualmente, a nossa condição intelectual e moral ainda nos falta muito para compreender as coisas da criação de Deus. Então, na medida que a gente for crescendo intelectual e moralmente, a gente vai compreendendo melhor a criação de Deus, as leis de Deus, e sentindo mais intensamente Deus no nosso íntimo. E aí eu gostaria de fazer apenas um parênteses, que na nossa imperfeição é impossível vermos Deus. Mas, como dizem alguns espíritos superiores, se conhece o autor pela sua obra. Então, que a gente olhe ao nosso redor, tudo aquilo que fugir da capacidade da criação humana foi criado por alguém superior, ou algo superior, digo melhor, que é Deus. Então, na medida que a gente for aprendendo a amar o próximo, a gente for conhecendo um pouco mais das leis de Deus, nós vamos percebendo mais intensamente Deus ao nosso redor. Certo? Então fica aqui a nossa pergunta, né? A pessoa que fez a pergunta, infelizmente, ainda vai demorar alguns milhões de anos para me saber quem criou o universo, né? Porque nessa atual é milhões, né? Alguns milhões de anos para saber quem criou o universo, como Deus criou o universo. Quem criou foi Deus, né? Agora, como Deus criou, ainda falta alguns milhões de anos, né? Para eu poder saber e para nós sabermos quem criou o universo. Mas, quando a gente vai responder essas perguntas, a gente toma o cuidado de dar as fontes. A fonte de pesquisa, né? Porque é importante, quando a gente começa a ler a codificação espírita, a gente vai aprender com o nosso codificador, o Allan Kardec, que é importante para o espírita, é importante o estudo, é importante o conhecimento, e que a gente tem que ser curioso e desenvolver a arte de raciocinar e de pensar, né? Então a gente dá a fonte, porque como eu sempre digo, da fonte que nós estamos bebendo tem muito mais. Aqui é apenas uma pequena parte da nossa pequena inferioridade de entendimento, mas que ainda existe muito mais, né? Então fica aqui a nossa participação.